Fala galera, eu sou o primeiro tenente William Rabelo, eu faço parte da equipe do Concurseiro 01 e olha só, se você quer se preparar bem para o concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha, o CP100, você precisa ter materiais de qualidade para estudar. E a gente tirou algumas aulas do nosso preparatório e está aqui colocando de graça no YouTube para você assistir. Lembrando que essa é uma das várias outras aulas que existem dentro do nosso curso. E se você quiser assistir mais vídeos como esse de graça aqui no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botãozinho aqui embaixo de curtir, porque assim a gente vai entender que você está gostando desse conteúdo e nos motiva a produzir mais conteúdos assim. E olha só, dá uma olhada no primeiro link que eu botei aqui na descrição do vídeo para você poder baixar os materiais e já ir se preparando para esse concurso, como provas antigas, os editais do concurso e outros materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. E aí galera, tudo bem? Vamos iniciar o estudo das ondas e das oscilações. Vamos partir do movimento harmônico simples, um dos principais movimentos de estudo da física, que tem inúmeras aplicações, desde a física clássica, que é essa que nós estamos estudando, até a mais avançada mecânica quântica. Sempre você vai ver esse tipo de movimento sendo utilizado aí para resolver problemas. O movimento harmônico simples, ele faz parte de um conjunto mais amplo de fenômenos chamado oscilações. As oscilações, elas ocorrem quando um sistema ele sofre uma perturbação a partir de uma posição de equilíbrio estável. Então o sistema está vivendo uma posição de equilíbrio ali, estabilizado, e a gente perturba ele e ele oscila em torno dessa posição de equilíbrio. Existem diversos exemplos familiares a nós de oscilações, como por exemplo um barco que sobe e desce nas ondas no mar, relógio de pêndulo balançando de um lado para o outro, cordas e instrumentos musicais que vibram, mas nós temos também exemplos menos familiares, por exemplo, as oscilações das moléculas de ar em uma onda sonora, ou as oscilações de correntes elétricas em rádios e aparelhos de televisão. De toda forma, nós vamos aprender os princípios gerais que regem esses fenômenos aí que nós citamos como exemplo. Pessoal, um tipo de movimento oscilatório muito comum e de grande importância, conforme falamos, é o movimento harmônico simples ou simplesmente MHS. Bem, ele basicamente é um movimento que a gente vai ter um objeto, por exemplo, preso aqui numa mola em uma situação de equilíbrio. Então a mola ela não exerce nenhuma força no objeto. Só que aí o equilíbrio da mola é modificado ao a gente esticar ou comprimir a mola. Por exemplo, digamos que a gente estique a mola aqui para a direita. E a mola então vai ter uma amplitude A em relação à sua posição de equilíbrio. Quando você abandona, a mola vai exercer uma força restauradora e ela vai voltar, vai comprimir e vai ficar indo e vindo. E esse movimento de ir e voltar é um movimento periódico e totalmente previsível e padrão. Desta forma, esse tipo de movimento, o movimento harmônico simples, ele não acontece só no caso desse de um oscilador massa-mola, mas ele acontece em diversos fenômenos até de origem microscópica. Daí é importante estudar esse movimento. Bem, como a força que atua na mola é uma força de restauração, vai ser uma força sempre se opondo ao movimento. Então, enquanto o objeto está, por exemplo, se deslocando aqui, ó, da direita para a esquerda, a força elástica vai estar da esquerda para a direita. Ela sempre vai estar se movimentando num sentido, ela sempre vai estar apontando num sentido oposto ao do deslocamento. Dessa forma, se a gente utiliza a lei de Hooke, que é a lei que determina a força elástica nesse contexto vai ser igual a menos K vezes X, onde K é a constante elástica que está associada à rigidez da mola, a facilidade ou dificuldade de você conseguir deformar a mola, seria a medida da dificuldade de deformar a mola, e X é o tanto que você estendeu a mola a partir da posição de equilíbrio, tá ok? Então é a deformação. Ela é a medida do tanto que você comprimiu a mola em relação à posição de equilíbrio ou esticou. O sinal de menos é um indicativo de que a força é uma força de restauração. Então, ela é sempre oposta à direção do deslocamento a partir da posição de equilíbrio da mola. A gente pode combinar essa expressão aqui com a segunda lei de Newton, que é força resultante é massa vezes aceleração. Como nessa situação a única força que atua aqui na direção horizontal é a força elástica, a gente então pode dizer que menos Kx é igual a m vezes a. Dessa forma, a aceleração do sistema
vai ser basicamente menos kx sobre m. Ou a gente pode escrever como aceleração a derivada segunda do espaço, né? A derivada segunda do x em relação ao tempo, uma vez que a gente pode considerar que o espaço aqui é na horizontal, então a gente pode falar que é x o nosso espaço, e isso é menos kx sobre m. Então isso aqui é uma equação, pessoal, diferencial, porque envolve a incógnita e as suas derivadas. E, pessoal, você pode perceber que a aceleração ela é proporcional ao deslocamento. A menos k sobre m, isso aqui é uma constante, né? Então, e x é o deslocamento. Então, menos k sobre m é uma constante que multiplica o deslocamento e isso eu tenho a aceleração. Essa, pessoal, é a característica definitiva e crucial de um movimento harmônico simples. A gente pode até usar isso para identificar os sistemas que apresentam esse fenômeno. Então, vamos deixar isso escrito. Quando a aceleração de um objeto é proporcional ao seu deslocamento e tem sentido oposto ao mesmo, o objeto se moverá com movimento harmônico simples, mhs. Então preste atenção no padrão. A aceleração ela tem que ser proporcional ao deslocamento e tem que ter sentido oposto. Então tem que ser uma constante negativa aqui na frente da função que descreve o espaço. Se a aceleração é medida por isso, você tem um mhs. Sempre preste atenção nesse padrão, porque em muitas questões da prova que você for fazer, dificilmente ele vai falar na cara assim que nem sempre ele vai falar na cara que é um movimento harmônico simples. Ele vai querer que você perceba essa sutileza e aplique os conceitos do movimento harmônico simples simplesmente por conhecer essa definição do que é harmônico simples. Como a gente pode ver, isso aqui é um movimento periódico, né? Ele vai e volta, ele vai e volta. Então ele vai ter uma frequência. E a frequência então vai ser o número de vezes que ele vai repetir esse movimento em um determinado tempo. Geralmente a gente utiliza como referência o tempo segundo. Aí você vai ter a frequência em hertz. E a frequência é o inverso do período, onde o período é o tempo que demora para completar um ciclo, ou seja, ele começa e volta para o mesmo ponto. Dessa forma, a frequência pode ser escrita como o inverso do período, e a unidade dela vai ser hertz no sistema internacional. Então significa que o tempo no qual você está medindo o número de repetições é o intervalo de tempo de 1 segundo. Beleza, agora isso aqui é uma equação diferencial, então isso aqui tem uma solução. A gente tem uma expressão que descreve esse x que, se eu derivar isso aqui duas vezes, vai dar uma constante vezes o próprio x. Vamos ver agora como é que obtemos essa solução. Pessoal, inicialmente a gente vai apresentar aqui uma versão qualitativa dessa solução. Bem, vamos primeiramente visualizar geometricamente, graficamente, como é que é esse movimento harmônico simples. Então imagine que a gente está lá com o nosso oscilador massa-mola e a gente considera aqui a variação do espaço na direção x, tudo bem? Aí eu deixei ele aqui suspenso e coloquei ele para oscilar. Ao mesmo tempo, eu tenho esse esquema aqui em que eu tenho um rolo que vai girando uma folha de papel. A folha de papel vai aqui correndo enquanto o sistema está oscilando. Então o que vai acontecer? Ele vai formar essa figura aqui, ó. Vai ter esse padrão que apresenta a configuração gráfica de uma função seno ou cosseno. Tudo vai depender de onde eu iniciei o meu gráfico. Por exemplo, aqui eu comecei do zero, então a função é seno. Se começasse aqui do topo, seria uma função cosseno. Então, como a gente viu que o padrão é a função seno ou cosseno, a gente pode escrever que esse x, esse deslocamento, ele é basicamente uma constante A, que a gente chama de amplitude, que é o valor máximo ou mínimo alcançado aqui pela oscilação. Beleza? Ele mede A, vezes, por exemplo, uma função cosseno. E o argumento dessa função cosseno, que a gente chama de fase, a gente vai escrever da seguinte maneira. Bem, como ele está correndo com uma determinada velocidade, ele depende do tempo. Então vai ser uma constante vezes o tempo, mais uma segunda constante que é chamada constante de fase. Então, a depender dessa constante de fase, essa função cosseno vira uma função seno. Então, se a gente tiver, por exemplo, duas oscilações, essa diferença de fase aqui, se ela for nula ou um múltiplo de 2π, significa que os dois objetos estão oscilando juntos, então eles estão em fase, eles estão seguindo exatamente o mesmo padrão de vibração. Se essa constante de fase aqui for π, ou um número ímpar vezes π, que no caso seria 180, a gente fala que os sistemas estão defasados. Então, por exemplo, enquanto um está no alto, o outro vai estar lá embaixo. Agora, se a gente deriva isso aqui em relação ao tempo, ó, eu vou então derivar esse cosseno, a derivada
do cosseno é o seguinte, a gente vai usar a regra da cadeia. Então, primeiro a gente escreve o seno de ômega t mais θ, que é a derivada do que está fora, e depois deriva o que está dentro. A derivada de quem está dentro, isso aqui dá zero, e isso aqui dá ômega. E aí, seno de ômega t mais delta. E, claro, o sinal de menos, já que a derivada do cosseno é o menos seno. Pessoal, isso aqui é a velocidade. Então, a velocidade de movimento harmônico simples é menos ômega A seno de ômega t mais delta. Show de bola. Agora, se a gente pega a velocidade e deriva em relação ao tempo, a gente tem quem? A aceleração. Ou é a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. Então, eu vou derivar esse cara aqui. Aí, novamente, regra da cadeia. Eu derivo quem está fora, derivada do seno, cosseno, e repete o argumento. E eu derivo o argumento. A derivada de ômega t mais delta é ômega. Então, vai aparecer dois ômegas aí. Então, fica, na verdade, menos ômega quadrado a cosseno de quê? Ômega t mais delta. Dessa forma, a aceleração do movimento harmônico simples é dada por essa expressão. Mas preste atenção no seguinte, que a posição que a gente já tinha definido aqui, ó, x, ela é a cosseno de ômega t mais delta. Observe que ela aparece aqui, ó, a cosseno de ômega t mais delta. Então, dessa forma, a aceleração é, na verdade, menos ômega quadrado x. Porque o a cosseno de ômega t mais delta é o próprio x. Isso contrasta com o que nós tínhamos definido como aceleração no passado, anteriormente, nos vídeos anteriores, né? Nos slides anteriores, perdão. Que d2 x dt2 era menos k sobre mx. E aqui a aceleração, que é esse cara, deu menos ômega quadrado x. Então, observe aqui o padrão. A gente tem uma derivada segunda do espaço, um número negativo, uma constante, vezes a posição. A derivada segunda do espaço, um sinal negativo, uma constante, vezes a posição. Ou seja, esse x igual a cosseno de ômega t mais delta satisfaz essa equação diferencial. Então, é a solução para ela. Então, realmente, a posição, o espaço, ele pode ser descrito dessa forma. E observe também, ó, que o valor máximo é quando o cosseno dá 1. E o valor mínimo é quando o cosseno dá menos 1. Então, o valor de x ele vai de mais a menos a. Fazendo uma comparação entre esses dois resultados, a gente percebe que ômega quadrado é igual a k sobre m. Dessa forma, a gente pega e tira a raiz quadrada, pega o resultado positivo, ômega então fica a raiz de k sobre m. Ômega aqui é a nossa frequência angular. E esse nome, frequência angular, vai fazer mais sentido para a gente quando a gente associar o movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme. Então vamos guardar essa expressão porque ela vai ser usada corriqueiramente. Para a gente seguir aqui, nós vamos avaliar agora o período do nosso problema, o período dessa função. Então, x de t, pessoal, é a função que vai descrever esse espaço aqui vertical de oscilação do nosso sistema aqui em MHS. De quanto em quanto tempo que vai se repetir a função, já que é uma função cossenoidal ou senoidal? Toda vez que se passar um tempo t mais t maiúsculo, onde t maiúsculo é o período. Show de bola? Então, quem é x de t? É a cosseno de ômega t mais delta. E essa função vai ser igualzinha quando se passar um período de tempo t, que é quando ela parte, por exemplo, aqui desse ponto de máximo e volta imediatamente para o ponto de máximo. Então, vai estar marcando o mesmo valor. Então, significa que por um tempo t mais t maiúsculo, a gente vai ter funções iguais. A do lado direito vai ter que ser cosseno de ômega t mais t maiúsculo mais delta. Distribuindo esse ômega aqui, ômega vezes t e ômega vezes t maiúsculo, que eu coloquei aqui no canto, e aqui está o delta. Então, observe que elas deram a mesma coisa, exceto pelo fato de ter um fator ômega t, que fez com que ela completasse um período. Então, esse ômega t vai ser um incremento de ângulo tal que faz a função se repetir. Funções seno e cosseno, elas repetem seu valor quando a fase delas
que é o argumento da função, é incrementado em 2π. Então significa que esse ômega-t, pessoal, ele tem que ser 2π. Show de bola? Desta forma eu consigo relacionar então a frequência angular com o período. Então ômega vai ser quem? 2π sobre o período. Então a gente tem duas formas de escrever ômega. Ou raiz de k sobre m ou 2π sobre t. Sendo assim, a gente pode reescrever a nossa função x de t, que é a cosseno de ômega t mais delta. No lugar do ômega eu coloco 2π sobre t, ó, que é o meu ômega, a minha frequência angular. 2π sobre o período vezes o tempo mais delta. Pessoal, e para finalizar aqui, a gente pode combinar essas três equações para obter outras formas que podem ser úteis. Ômega é 2π sobre t e f é 1 sobre t. Então a gente pode escrever que ômega também é 2π vezes f. Já que ômega também é 2π sobre f, eu posso substituir aqui, ó, no lugar do ômega, escrever 2π vezes f igual a raiz de k sobre m. Nessa expressão aqui. E daí eu posso escrever que a frequência é 1 sobre 2π raiz de k sobre m. E da mesma forma, como o período é o inverso da frequência, se eu inverto aqui e inverto aqui, eu tenho também o período escrito em função de m de k. Então a gente pode escrever ômega em função da frequência, o período em função da massa e da constante elástica, e a frequência também. Vamos fazer um exemplo. Você está em um barco que oscila para cima e para baixo. O deslocamento vertical do barco é dado por: letra A, calcule a amplitude, a frequência angular, a constante de fase, a frequência e o período do movimento. Pessoal, a gente pode escrever a posição do barco como A cosseno de ômega t mais delta. Professor, não era x? Bem, x foi a direção que a gente escolheu. Aqui é y, então não tem problema. Aí a gente faz a comparação. Ó. A é a amplitude, é o que está aqui na frente. A é 1,2 metros. Aí cosseno de quem? De ômega t. O ômega aqui é quanto? 1 sobre 2. Radianos por segundo. E a nossa constante de fase, delta, é esse cara que está aqui, ó, π sobre 6. Aí ele quer que a gente determine também a frequência. A frequência é ômega sobre 2π, porque o período é 2π sobre ômega, né? E é o inverso. Então eu vou pegar o ômega, que é 0,5, que é 1 sobre 2, e dividir por 2π. Isso vai dar 0,0796 Hz. E o período, que é o inverso da frequência, esse 1 sobre 0,0796, que dá 12,6 segundos. Então são essas as respostas do nosso problema. A letra B fala onde está o barco quando o tempo é 1 segundo. Aí, galera, é simples, é só calcular o y para o tempo igual a 1. Uma simples questão de substituição. Então, no lugar do t eu coloco 1 e a gente vai resolver esse problema. Lembrando que na sua calculadora você tem que usar o ângulo aqui em radianos. Então aqui fica meio mais π sobre 6. Aí você calcula lá, você pega o ângulo ali 3,14 dividido por 6, mais meio, calcula o cosseno disso aqui em radianos. Multiplica por 1,2. Aí você vai obter a posição dele, que vai dar 0,624 metros. Letra C, calcule a velocidade de aceleração como funções do tempo t. Bem, a gente vai encontrar a velocidade derivando o y em relação ao tempo. Então, se eu derivo aqui em relação ao tempo, isso dá 0. Isso aqui vai dar meio, que vai multiplicar o 1,2. Aí fica 0,6. A derivada do cosseno é seno. E tem que ter um sinal de menos na frente, porque, na verdade, a derivada do cosseno é menos seno. Então, tá aí a velocidade. Menos 0,6, seno de 1 sobre 2t mais π sobre 6. E a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, eu vou usar a regra da cadeia. Vou derivar aqui o primeiro argumento. Vai dar meio essa derivada, vezes menos 0,6 dá menos 0,3. A derivada do seno é cosseno. Prontinho. Então estamos aí com a velocidade
e com a aceleração. Na letra D, calcule o valor inicial da posição, da velocidade e da aceleração do barco. Vamos começar calculando o valor inicial da posição. É a posição para o tempo zero. Então, eu vou colocar 1,2 cosseno de quanto? De 0 mais π sobre 6, que é cosseno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus, né? Cosseno de 30 da raiz de 3 sobre 2. Vezes 1,2. E isso aqui vai corresponder a 1,04 metros. Agora vamos lá para a expressão da velocidade que a gente encontrou no item C. Então essa foi a expressão que nós encontramos para a velocidade. A gente vai calcular a velocidade inicial, que é quando o tempo é zero. Então fica aqui um seno de π sobre 6. O seno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. 1 sobre 2. Então 1 sobre 2 vezes 0,6 fica 0,3. Então tá lá a velocidade, menos 0,3 metros por segundo. E por fim a aceleração. Por fim a aceleração vai ser o cosseno aqui de π sobre 6, que dá raiz de 3 sobre 2, vezes, isso corresponde a 0,260 negativos metros por segundo ao quadrado. Então um exercíciozinho tranquilo, só de introdução para a gente trabalhar com a função do MHS. Um objeto oscila com frequência angular 8 radianos por segundo. Para t igual a zero, o objeto está em x igual a 4 centímetros, com a velocidade inicial v de menos 25 centímetros por segundo. Letra A, calcule a amplitude e a constante de fase para o movimento. Vamos lá, pessoal. A posição inicial ela é dada por essa expressão. Digamos que esteja tá na direção x. X igual a cosseno de ômega t mais t. Já a velocidade é a derivada disso. Ele me fala que quando o tempo é zero, o objeto está na posição 4 centímetros. Então já posso substituir aqui para ter uma equação. Então esses 4 centímetros eu vou chamar de posição inicial, tá bom? E o tempo era zero, então fica cosseno de delta. Eu vou fazer a mesma coisa para a velocidade, porque é a velocidade inicial, menos 25. Então eu vou colocar aqui V0 igual a menos ômega a seno de delta. Beleza, temos duas equações, só que a gente tem duas incógnitas, que é o A e o delta. Eu vou dividir então o V0 pelo x0, só para a gente ver o que vai dar aqui. Por quê? Porque eu vou ter um seno por um cosseno, aí vai aparecer uma tangente. Então V0 por x0 vai ser igual a quem? O A vai cortar com A, vai sobrar menos ômega, e seno de delta por cosseno de delta dá tangente de delta. Dessa forma, a tangente de delta é V0 por x0 ômega, e com sinal de menos. Então, a gente pode encontrar o delta, pessoal, simplesmente calculando a tangente a menos 1 desse valor. Aí agora a gente vai substituir para poder encontrar o delta. Então, o delta vai ser tangente a menos 1 de quanto? De menos V0, que é 25, sobre x0, que é 4, como está tudo em centímetro, beleza, e o ômega 4. Então esse delta é tangente a menos 1 desse resultado, que vai dar 0,663 radianos. Lembrando então que a constante de fase muitas vezes é escrita em radianos, mas você poderia converter para graus tranquilamente. Já a amplitude, galera, você encontra por meio dessa expressão aqui. A amplitude vai ser x0 por cosseno de delta. O x0 é 4 e a gente faz o cosseno de 0,663, que é o valor da nossa constante de fase. Aí só calcula esse cosseno aí, pega 4 e dividir por ele, e você vai obter 5,08 centímetros de amplitude. Então tá aí a resposta do item A da nossa questão. Aí a letra B, escreva x em função do tempo. X nós sabemos que é A cosseno de ômega t mais delta. E já temos tudo. O A a gente viu que era 5,08. Vamos colocar a unidade, né? Em centímetros. Cosseno do ômega é 8 rádio por segundo. Vou colocar aqui no colchete. 8 rádio por segundo, ou 8 segundo a menos 1, vezes o tempo, mais a nossa constante de fase, 0,063. Então, a gente tem essa expressão aí para x em função do tempo. Terceiro exemplo. Considere um corpo preso a uma mola tendo a posição dada por
x igual a 5 cosseno de 9,9. T. Letra A, qual a velocidade máxima do corpo? Pessoal, a velocidade é a derivada, né, da função do espaço em relação ao tempo. A função do espaço é a cosseno de ômega t. Nesse caso aqui, que o delta é zero, ó, não tem a constante fase acrescentada. Então a velocidade vai ser a derivada disso. Então vai ser menos ômega a seno de ômega t. Se a gente fizer aqui as comparações, a gente vai ver que o a é 5 centímetros e o ômega é 9,9 radianos por segundo. Se a gente quer a velocidade máxima é aquela no qual o seno é máximo. Ele pediu a velocidade máxima, não falou o valor, se é positivo ou negativo. Então a gente pega o módulo disso. E a velocidade máxima vai ter que ser ômega a, porque quando o seno dá 1, é o valor máximo do seno. Aí o ômega eu já sei que é quanto? 9,9 e o a é 5. Então basta eu multiplicar. Então o módulo da velocidade máxima, 49,5 centímetros por segundo. Letra B, quando essa velocidade máxima ocorre pela primeira vez? Pessoal, para encontrar essa velocidade máxima, a gente teve que impor que o seno de ômega t, lá na nossa expressão, ele dava 1. Em que ocasiões que o módulo, né, do seno de ômega t dá 1? Bem, isso significa que o ômega t vai ter que ser algum múltiplo ímpar de π sobre 2. Então, ômega t pode ser π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, e assim sucessivamente. Se ele for π sobre 2, o seno dá 1. Se for 3π sobre 2, o seno dá menos 1. Mas como a gente pega o módulo, aí cai 1, e assim sucessivamente. Mas como ele quer o primeiro instante de tempo, o primeiro instante de tempo vai ser quando o ômega t der π sobre 2. Então daí eu isolei aqui, ômega t igual a π sobre 2, passei o ômega dividindo, o ômega 9,9, π por 2 vezes 9,9 dá 0,159 segundos. Então esse instante de tempo é o primeiro momento em que o nosso objeto aqui alcança a sua velocidade máxima. Agora ele quer a aceleração máxima do corpo. A aceleração máxima é a derivada. A aceleração, primeiramente, é a derivada da velocidade. A velocidade é dada por isso aqui, ó. Então a aceleração é derivar isso em relação ao tempo. Então, eu vou derivar aqui dentro, ômega t vai dar ômega, então fica menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t. A derivada do seno é cosseno. Se a gente quer a aceleração máxima, significa então que o cosseno vai ter que dar 1. Então, o módulo da aceleração máxima vai ser ômega ao quadrado a. Então, só substituir 9,9 ao quadrado vezes a amplitude, que é 5. Então, o módulo dessa aceleração vai ter que ser 490 centímetros por segundo ao quadrado, que é praticamente aí metade do valor da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade seria 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí você vê que isso aqui é 4,9 metros por segundo ao quadrado, né? Então é metade do valor da aceleração da gravidade. Aí a letra D, quando que essa aceleração ocorre pela primeira vez após t igual a zero. A aceleração máxima, para ela ter acontecido, a gente teve que escrever que cosseno de ômega t, o módulo dele é igual a 1. Para isso acontecer, ômega t tem que ser múltiplo de π. Então ele pode ser qualquer múltiplo inteiro par de π. Então pode ser 0, π, que seria π vezes 1, 2π, 3π, e assim sucessivamente. Qualquer um desses aqui, ou o cosseno vai dar 1 ou menos 1, mas como a gente pega o módulo, acaba que o módulo sempre dá 1. Só que deixou claro que após o tempo t igual a 0, então esse caso aqui não entra. Então vamos ter que vir para o segundo. Dessa forma, ômega t tem que ser igual a π. Então o tempo que isso ocorre é π sobre ômega, ou π sobre 9,9. Então o instante de tempo em que ocorre isso é 0,317 segundos. Então, com isso, a gente acaba aqui o nosso estudo do movimento harmônico simples. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? Ah, e se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí, galera. Valeu e até mais!